Salve, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Podfarma Podcast, seu podcast de saúde, de gestão de empreendimento. Aqui quem fala é Lucas Bento e ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Tulli. Aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem, e você? Bom demais, graças a Deus, indo pra mais um episódio incrível desse podcast, né, Cris? Com certeza. E se você perdeu algum episódio, gente, tá tudo disponível no YouTube, os episódios completos e vários cortes no nosso Instagram. Então já aproveita pra seguir a gente em todas as nossas redes sociais, @podfarmapodcast. Já deixa seu like, compartilha com os amigos. Tem muita dica, sugestão. Já aproveita, né? Sim, sim. E se você tá querendo acompanhar a gente somente pelo áudio, né, Cris? Agora nós também estamos na plataforma do Spotify, Sim. tá bom? Então você vai lá fazer uma caminhada, vai fazer sua academia, tá dentro do seu carro, vai fazer uma viagem, não tem nada legal pra escutar? Escuta a gente aí, vai lá, só dá uma chegadinha lá no Spotify. Já aproveita pra ficar informado, né? Isso, aí já fica informado sobre saúde também, que a gente, o papo tá sempre legal, né, Cris? Sim, com certeza. E começar agradecendo aos nossos patrocinadores. Claro, gente, Drogaria Santa Maria tá com a gente desde o início. Eu acho que eu perdi as contas, Lucas, me ajuda. Vamos pra sexta? Sexta loja. Sexta loja em Alfenas, gente, e ela tá cada dia mais linda, com profissionais já selecionados, uma farmacêutica maravilhosa. Marissandra estará lá com vocês. Com tudo que você encontra nas demais, nova loja pertinho do supermercado São Paulo. Já aproveita que logo mais está aberta para vocês darem uma passadinha e conhecer essa nova unidade. Sim. E a unidade de Campos Gerais. A unidade de Campos Gerais já está inaugurada, também com uma equipe muito bem treinada para melhor atendê-los. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Certinho, gente. A Mauri Contabilidade, você que está aí com o seu negócio, não tá sabendo como dar, como desenvolver, tá perdido, dá uma corridinha lá. O pessoal da Mauri Contabilidade, eles não assessoram só na questão contábil, eles também assessoram em toda a questão de departamento de gestão e de empreendimento do seu negócio, do processo de vendas, de precificação, enfim. Você que tá precisando aí, tá estagnado, tá precisando dar uma alavancada, dá uma corridinha lá, chama os meninos, que os meninos estão de prontidão para poder atender vocês. Sim. Gente, final de ano, se você vai viajar, a gente tem que viajar com segurança, então já aproveita para trocar de carro, dá uma passadinha lá no pessoal da G-Motors. Eles têm ótimas opções e oportunidades para você. Carros novos, usados, seminovos, tem moto também, né? Acho que sim, Clay, sim. Divide em até 60 vezes, então dá uma passadinha lá que o pessoal vai dar a melhor opção para você. Sim, sim. Final de ano, lembra o que? Natal. Natal você está precisando dar um presente para aquela pessoa especial, tá precisando dar um presente para os seus filhos, para sua mãe, para seus parentes, para seus amigos. Dá uma corridinha lá na Personalize, eles fazem tudo para vocês, inclusive as nossas canecas, são eles que fornecem e para os nossos convidados também. Então você tá sem ideia de presente, dá uma corridinha lá, eles fazem presentes personalizados para vocês, canecas, bolsas, enfim. Para amigo secreto é muito útil, né? Amigo secreto, sim. Então se você tá precisando dar uma corridinha lá, eles entregam super rápido, tá bom? Já corre lá, já vai lá agora, porque assim, final de ano tudo fica tumultuado, tudo fica muito cheio. Então dá uma corridinha lá, tá em frente ao Bradesco, aqui em Alfenas. O pessoal já tá de prontidão também para poder te atender. Gente, e hoje? Eu vou falar com propriedade porque eu fui arrumar e eu já comi. A Adriana e Inês Salgados forneceram os nossos salgadinhos. Está uma delícia! Olha, quem não conhece aqui em Alfenas, só manda mensagem, te deixo o contato deles aqui para vocês. E eu não tenho nem palavras. Não, eu já sei que você já comeu um, eu vou comer um também, porque eu não aguardo desaforo. Ai, gente, e hoje a nossa convidada é muito especial. Gostaria de começar agradecendo ela por estar aqui com a gente, que tem uma agenda super apertada. Nós estamos com uma multiprofissional, né? Ela é psicóloga social, pedagoga e bacharel em Direito. Não satisfeita com um, já fez logo 3 cursos. Já foi secretária de Saúde, secretária municipal de Educação aqui de Alfenas e atualmente é vereadora do município de Alfenas. Kátia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Kátia, por ter aceito o nosso convite aí. A gente está até lisonjeado, né, com a sua com presença certeza. aqui no nosso podcast. Imagina, gente. Para mim é um prazer, eu estou bastante feliz de estar aqui com vocês. Adorei, eu não conhecia ainda o podcast de vocês aqui fisicamente, né? E tudo com muito bom gosto e com uma capacidade incrível de o estúdio é maravilhoso, trabalhos, né? O pessoal né? da Ampliei arrasa sempre. E agradeço demais e peço desculpas pela vez desmarcada. Imagina! Isso acontece. Mas eu espero fazer com que as pessoas que estejam nos ouvindo e que, né, posteriormente vão nos ver, nos ouvir, enfim, que eu possa ajudar em alguma coisa. Claro, com certeza. Né, em relação à saúde, e já estou aqui
dizendo a vocês da importância desse trabalho que vocês estão oferecendo para a nossa cidade de Alfenas. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito Parabéns. obrigado. Sim, Obrigada. sim. E, Kátia, o que te levou a cursar esses 3 cursos logo de cara, assim, psicologia, pedagogia, bacharel? Então, Lucas, na verdade, eu sempre fui uma pessoa assim que busquei aproveitar as oportunidades, né, que a vida colocava para mim de alguma forma. Eu vim para Alfenas há 30 anos atrás estudar psicologia. E aí, estudando psicologia, eu aproveitei a oportunidade de estudar pedagogia, porque a gente eliminava matérias, né, disciplinas. Falei, uai, esse trem pode diferenciar, né, no futuro o meu currículo, né? Sim. O curso de pedagogia, curso tão importante. E assim foi. E depois que eu me formei, eu já tinha passado num concurso municipal, né, da prefeitura, na minha cidade de origem, que é Montes Claros. Então, eu me formei, trabalhei 2 anos na minha cidade, na prefeitura, como psicóloga do bairro mais populoso lá, de Montes Claros. E aí recebi uma cartinha de um mestrado que a Unifenas estava oferecendo. E eu já tinha um amor aqui em Alfenas, né? Uhum. Que é o meu marido, há 30 anos também. E aí eu falei assim, uai, gente, eu vou voltar para Alfenas, porque a cidade é boa demais. E voltei para Alfenas e falei, eu vou fazer esse mestrado. Aí retornei e aí consegui um trabalho na Unifenas também. Né, e me casei com o alfenense, né, com o PP, Pedro Paulo Goiatá. E aí eu aproveitei a chance de ser funcionária da Unifenas, onde a gente tinha um desconto através do sindicato, né, dos auxiliares administrativos na época. E eu falei assim, vou estudar direito, que esse curso é muito importante, pode fazer alguma diferença na minha vida. Então foi uma questão de oportunidade, né? E assim, sou muito grata. A Unifenas é tipo meio que minha casa, até hoje. Assim. Eu tenho muita consideração, porque ali eu aprendi muita coisa, né? Sim, vai. Você chegou de Montes Claros, voltou com três graduações, assim, numa porretada só. Verdade, tá doido aí. É verdade. Mas, e hoje você atua também mais como psicóloga, né? A minha vida profissional, ela se deu e se dá através da psicologia. Sim. Eu sempre trabalhei como psicóloga desde que me formei. Sim, a pedagogia você chegou a atuar ou você só agrega nos seus trabalhos? Foi agregar valores, mas eu também fiz o magistério, né? Então, eu também fui pedagoga, fui professora também. Nossa. Sim. E você disse que trabalhou lá em Montes Claros muito com a questão da psicologia voltada para o setor público, né? Essa psicologia social. Sim, isso. Como é que é trabalhar com esse setor, com a psicologia social, assim? E inclusive, Lucas, o meu mestrado, ele foi também em psicologia social, né? Porque, assim, eu procurei alguma coisa da qual tivesse mais ou menos a minha cara, assim, tivesse a ver com a minha personalidade. E a psicologia social tem muito disso, né? Eu gosto de gente, eu gosto muito de gente, sempre gostei, minha vida inteira, desde criança, né? E a psicologia social, ela se faz diferente porque ela estuda o coletivo, né? Então, a diferença da psicologia social para a psicologia clínica, onde eu também atuo, ela se dá diferente porque ela estuda os fenômenos do coletivo, né? Das multidões, né? Do agrupamento de pessoas. Né? O que leva as pessoas ao se juntarem ao grupo, tomarem decisões que individualmente ela não tomaria, ou tomaria outra decisão, né? Então, isso sempre me chamou a atenção. E esse mestrado que eu vim fazer, e fiz todos os créditos, né? E apresentei, inclusive, a qualificação, fiz a qualificação, só que aí o mestrado não virou mestrado, virou pós-graduação, né? Especialização, né? Não por uma questão minha, né, mas pela questão da instituição. Então, eu estudei tudo para o mestrado, mas saí com certificado de pós-graduação, né? Mas aprendi demais. E eu acho que isso também tem tudo a ver com o lugar onde eu cheguei também na política, né? A psicologia social. E como funciona a psicologia social? Porque num consultório de psicologia você atua com as pessoas individuais. A social são com grupos? Isso. Exatamente. Grupos de pessoas. Seria tipo aquelas
por exemplo, grupo de tabagista, grupo de alcoolismo. São várias demandas. Por exemplo, quando eu trabalhei com psicologia social, eu trabalhei no CRAS, né? Que é um centro de referência, né, de assistência social. Então, e isso eu trabalhei lá em Fama, na bela cidade de Fama, né? Nossa vizinha aqui. Então, eu saía todas as manhãs, pegava a minha motoca lá e ia para Fama trabalhar. Adorava, né? O bizu, chegava Fama lá. É maravilhoso, né? Uma disposição. Então, lá eu trabalhei juntamente com os médicos, enfermeiros e agentes de saúde, do posto de saúde, né? Então, a gente visitava os moradores da zona rural, né? A gente trabalhava com grupos operativos. Então, por exemplo, tinha crianças em caso que estavam em circunstâncias assim, onde os pais estavam afastados dos pais, né? Por algum motivo. Então, a gente trabalhava com esse grupo de crianças. Grupo de alcoolistas, a gente trabalhou bastante também, né? Grupo de adolescentes. E, assim, inclusive, recentemente, eu montei um grupo também de adolescentes também, dentro do consultório, né? Então, é um trabalho, assim, diferenciado, Cris, e muito importante, porque quando você lida com a saúde mental e você junta um grupo, aquela dor, as dificuldades, as incapacidades daquelas pessoas, elas se diluem. Então, isso naturalmente já traz uma tendência de maior compreensão. Né? Quer dizer, você não se sente sozinho, isso, né? Aquela sensação de exclusão, aquela sensação de incapacidade, sou eu que não presto para nada, o problema sou eu. Né? Então, isso ajuda muito. Eu acho que é dos grandes diferenciais em busca de resultados positivos para uma pessoa com alguma dificuldade, algum transtorno psicológico. Os grupos, eu acho que funcionam muito bem nesse sentido. Sim. E com quais grupos você chegou a trabalhar? Você falou que trabalhou com essas crianças, mas você trabalhou com mais outros grupos, além das crianças? Eu trabalhei também em hospital psiquiátrico, né? Que foi, assim, uma experiência incrível você trabalhar diretamente, né, com a loucura, né? Com a falta do bom senso, né? Tão esperado pela sociedade, né? Então, lá no hospital psiquiátrico, eu também trabalhei com grupos de esquizofrênicos, né? Que também foi um ganho significativo para a minha vida também. Eu imagino. Sim. E hoje você também tem atuado feita psicologia clínica no seu consultório, é isso? Isso. Sim. Isso. Mais ou menos, qual que é a faixa etária de pacientes que têm vindo procurar você, Kátia? Lucas, eu não sei por quê. Eu já pensei nisso, já levei assim para minha terapia, né? Por quê, né? Todo psicólogo tem que ter o seu psicólogo também, né? É um esquema de pirâmide, é um grande esquema de pirâmide. É a nossa obrigação, né? Sim. Além de ser um prazer. Mas assim, eu atendo muito adolescente. E eu cheguei à conclusão que talvez seja pelo meu jeito. Na verdade, é um jeitão, né? Não é? Eu não sou uma mulher muito delicada. Então, assim, eu sou mais despachada, mais direta, né? Eu ando de moto, eu tenho tatuagem, né? Então, assim, penso que os adolescentes, eles se identificam com isso. E isso foi acontecendo naturalmente, né? Porque no consultório, você não escolhe o paciente a princípio, né? Você abre a porta e espera as pessoas te procurarem. E aí, quando eu me dei conta, mais de 50% da minha clientela era de adolescente, né? Então, aí, assim, a gente consegue alguma melhora na vida desses adolescentes. Aí o pai comenta com outro pai, né? Aí isso entra lá na escola, tem lá a Kátia Goiatá lá e tal, não sei o quê, ela é meio diferente, leva lá. Então, assim... Dá efeito. Eu não sei se esse diferente, se eles estavam elogiando ou se eles estavam assim... vai lá e vê o que dá, né? Seu paciente chega é um elogio. Mas eu sei que, a partir dessa minha observação, eu comecei a dirigir mais, né, o meu tempo para estudar, para ser curiosa, mas nesse nicho aí da molecada. Sim. E eu também me lembro muito
de quando eu era adolescente. Que é uma coisa que todo pai e toda mãe esquece, né? Quando são pais, né? Todo mundo esquece de dar uma olhadinha lá atrás, falando nu. Mas eu acho que eu era pior, né? Talvez até pior, né? Então, eu me lembro, assim, que embora a minha infância foi maravilhosa, eu brincava na rua, brincava de subir nas árvores e tal, né? Essas brincadeiras de rua mesmo. Uhum. E na adolescência, em alguns momentos, eu me senti excluída. Por exemplo, lá na minha casa, nós somos 4 irmãos. A minha irmã, Kênia, mais velha, o meu irmão Wagner, que nós nascemos no mesmo dia, embora não somos gêmeos, né? Com 2 anos de diferença. Então, ele, menino, e depois uma mais nova. Então, o menino era o mais próximo da minha idade. Uhum. Então, o que acabou acontecendo? Eu fiquei deslumbrada com bola de futebol. Uma menina, imaginem vocês. Hoje eu tenho 54 anos, né? Então, a gente está falando de 50 anos atrás. Uhum. Né? Uma sociedade extremamente machista, onde a sociedade resolveu dizer que menina não brinca com bola. Eu falei, mas como é que é isso, né? Então, eu não entendia nada. Eu só entendia que eu queria brincar com a bola que era do meu irmão. Né? Não era minha, nunca ninguém tinha me dado uma bola, né, de futebol para brincar. Mas aí, eu fui crescendo, eu falei assim, mas não estou entendendo, mas o que tem? Eu brincar de bola, né? Aí eu começava a perceber uns olhares assim meio estranhos, né? Tipo assim, mas você é menina, você não pode brincar com bola. Eu falei assim, mas por quê? E ninguém sabia me explicar por quê. Só falava assim, não brinco bola é de menino. O machismo enraizado, né? E assim, eu tive na vida inteira uma boneca. Tive, né? Pouco, mas tive. Mas assim, começou daí. Entende? Eu comecei e falei assim, gente, parece que não estou entendendo. Eu não posso fazer, não posso brincar com um negócio que eu gosto e que esse povo parece que faz mal para mim, mas não entendo por quê. Que eu só quero brincar. Então, eu peguei e comecei a me sentir assim, meio que excluída. O povo olhava assim, meio esquisito para mim, né? Então, aquilo ali, de alguma forma, foi me fazendo pensar e foi me fazendo... O que me trouxe hoje a ter esse carinho, esse olhar com os adolescentes. Tipo assim, eles podem estar se sentindo excluídos, diferenciados por algum motivo. E eu vou ajudar essa galera aí. Sim. Então, acho que tem muito a ver comigo. E qual foi a principal queixa que esses adolescentes chegam no seu consultório, assim, né? Tipo assim, no geral? O que eles têm se queixado mais? Primeiro que é muito difícil, Lucas e Cris, fazer um adolescente falar. Não é fácil, né? Não é fácil. Então, a gente usa de técnicas muito bem elaboradas, né? Eu trabalho com a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental, que é uma das abordagens mais recentes da ciência, e deve ter aí uns 80 anos, mais ou menos, né? Nós temos a psicanálise, que é uma abordagem maravilhosa também, que trabalha com o inconsciente, que tem 200 anos. Né? Então, a terapia cognitiva comportamental, ela é muito testada cientificamente. E esse fato faz com que as pesquisas sejam feitas frequentemente, né, nas grandes universidades. Né? Então, isso traz muito dados para a gente, traz muito estudo. Né? Então, a gente usa as técnicas da terapia comportamental para fazer a molecada, os meninos e as meninas falarem. A gente usa jogos, né? Jogos mesmo, jogos de baralho, de cartas, né? Jogos de perguntas e respostas, né? Para fazer a galerinha falar. Mas quando eles falam, quando eles já chegam nesse momento, eles reclamam muito da incompreensão, né? Que eles encontram tanto na escola quanto nos seus lares. E isso não quer dizer nem que a escola é ruim e nem que os pais são ruins, mas que há uma má comunicação incrível nas famílias e na escola, isso eu tenho certeza absoluta. E isso afasta esses meninos dos seus pais, né? O receio, o medo de não serem compreendidos, né? De não serem aceitos,
de se sentirem diferentes. Então, isso gera, aí sim, uma queixa em relação à saúde dessas crianças e adolescentes, que é a ansiedade, né? Sim. Então, a ansiedade de uns 15, 18 anos para cá, tem sido o carro-chefe do meu consultório, da minha experiência profissional. Porque quando eu me formei, o grande boom dos transtornos psicológicos era a depressão. Embora a depressão hoje ela continue existindo, né, e com as suas consequências que paralisam a vida de uma pessoa, seja ela criança, adolescente ou adulto ou idoso, mas eu não tenho dúvida nenhuma. A ansiedade é o campeão de queixas. E a criançada e com a molecada, os adolescentes, não é diferente. Eles estão bem ansiosos e com agravante, né? E quando eu digo agravante, não é porque eu tenho algo contra, porque isso também tem a ver com geração. Mas a tecnologia ajudou a esse afastamento ser visto de uma maneira banalizada. Porque antes da tecnologia chegar, né, do celular mesmo chegar e dos meninos enfiarem nos seus quartos e preferirem ficar nos quartos do que socializar, quando algum adolescente ficava trancado no quarto, os pais, era mais fácil deles observarem isso. Vai estar faltando um aqui na mesa, cadê? Vai estar lá no quarto, vou ver o que é. E hoje em dia, não. Hoje isso é normal, né? Sim. E eu creio, pelas histórias que eu escuto da vida das pessoas, que a tecnologia, talvez ela tenha agravado esse afastamento. Que também, esse afastamento do adolescente do seio familiar, do núcleo familiar, ele também é natural. Eu preciso deixar isso claro. Por quê? Vejam bem, tentem lembrar da virada de chavinha da infância para a adolescência que vocês passaram. Até os 12 anos, todo mundo é criança, não sabe nada. Né? Assim, no bom sentido, a gente é o maior pau mandado do papai e mamãe. Né? A gente faz o que os pais mandam, claro. Quando você faz 13 anos, que só tem um ano que você deixou de ser criança, a própria sociedade, inclusive os nossos próprios pais, já querem algum tipo de atitude da gente. Só que não mudou quase nada. Né? Então, os nossos... 365 dias, né? Então, os nossos pais, os nossos professores, né? Todo mundo muito bem intencionado. Mas eles já começam a exigir alguma coisa de diferente. E a única coisa de diferente que, na verdade, já aconteceu, são as questões hormonais. Né? Então, assim, os meninos, eles crescem, os cotovelos parece que estica, o nariz cresce, né? A genitália começa a crescer pelos. As meninas, pelo para tudo quanto é lado, elas sofrem por causa disso. Né? Se o cabelo é muito preto, aí aparece no busto da menina, ela fica querendo tirar aquilo. Né? Se os pelos aparecem no braço, aí elas querem tirar. Então, assim, a grande mudança ela é hormonal, porque no cotidiano, ela não percebe muita mudança. Quando chega aos 14 anos, que aí ela já começa a diferenciar, o adolescente já começa a procurar o grupo. Por que ele começa a procurar o grupo? Porque já não é suficiente, já não basta ser filho de quem é. E os pais podem ser maravilhosos. A gente, em momento algum, está, né, duvidando ou testando da boa intenção ou da qualidade dos pais. Né? Mas esses adolescentes, eles já não são mais aquela criança de 12, onde ele só cumpria ordens. Ele é obrigado a começar a pensar, porque ele já está em grupo na escola. Né? A escola, o grupo de vizinhos, a família, os primos... É ali que a gente já começa, bom, tem que saber quem que eu sou, do que eu gosto. Minha mãe e meu pai gostam que eu use a roupa assim. E eu? Eu não sei. Aí vem o grupo, aí vem o Joãozinho, a Maria, a Bia, a Marina, cada um com o seu jeito, com a sua experiência de família, né? Com a sua cultura de família, e vem e ensina um pouquinho pra gente. Lá na casa do João, eles não jantam.
Aqui em casa, todo dia a gente tem que jantar. Uai, mas lá não janta. Ô, mãe, por que a gente janta aqui em casa toda noite e lá na casa do João eles não jantam, eles comem um lanche? Então, as diferenças, ao contrário, meus queridos, do que os pais, muitos pais mais conservadores pensam, é na diferença que a gente aprende. E com o adolescente é assim, ele começa a juntar as peças, né? E aí, quando ele começa a olhar para ele vai falando, eu posso pensar e achar igual o João. Eu não preciso mais pensar igual minha mãe e meu pai. E aí, a companhia da turma, né, da tribo, daquela turminha, começa a ser muito satisfatória. Né? Aí, quando isso acontece, e a turminha é saudável, a turminha é legal, é a melhor coisa que acontece na vida de um adolescente. Sim. Mas, quando a turminha não é legal, quando a turminha é cheia de problemas, né? E, inclusive, quando a turminha é mais depressiva, é mais ansiosa, então isso também cola como velcro, né? Então, aí começa também os problemas, né? As dificuldades, digamos assim. Não problemas, mas as dificuldades dos adolescentes. Uhum. Sim. E quando essas dificuldades vêm e o adolescente não é ouvido, não é tratado, não é levado a um profissional, isso pode desencadear aos casos de suicídio? Olha, Cris, o suicídio, seja em qualquer faixa etária, o suicídio, embora seja bastante comum, né, é preciso deixar claro, não é toda e qualquer pessoa que pensa e que executa a sua própria morte, né? A sua Por quê? Todos os nossos cérebros saudáveis são protegidos contra esse tipo de pensamento e de execução. Uhum. As pessoas que se autoexterminam, elas não estão saudáveis. Uhum. Não tenham nunca dúvida disso. Eu sempre falo isso para as pessoas que me procuram. São pessoas que passaram por um adoecimento e muitas vezes não perceberam. Né? Então, quando a gente é saudável, é uma mente saudável, existe essa proteção que é natural. É do próprio cérebro. Você não compra isso. E quando a gente adoece, quando a gente deprime, um cérebro deprimido, ele não está protegido. Né? Então, o adolescente passa-se pelo mesmo processo de um adulto, quando pensa e executa o autoextermínio. Tá doente. Automutilação? Ansiedade. É do espectro da ansiedade. Porque a automutilação tem a ver com impulso. Impulsividade. Uhum. E a impulsividade está dentro do espectro da ansiedade, do transtorno, sim. Né, já patológico de ansiedade. Sim. E se você perceber uma pessoa, ou ao seu redor, ou seu filho, ou do seu convívio, que faça um ato de automutilação, qual que é como a gente deve agir e como pode ajudar sem estar... Sendo invasivo. Isso. Dentro da minha experiência clínica, o que eu vejo é o seguinte: quem que percebe que esses adolescentes estão se automutilando? São os colegas, os amigos, uhum. Né? Geralmente eles guardam em segredo, mas a escola, os professores, alguém da escola mais interessado, que tenha mais contato com esse aluno, ele é capaz de perceber. Então, por exemplo, todos os adolescentes, e na minha experiência, tá? São sempre meninas. Eu nunca atendi um menino se automutilando, sempre menina. E isso tem os estudos que mostram o indício, né? Mas, e na minha experiência, fala exatamente como está nos livros. Porque nos livros a gente encontra sobre meninas, mais sobre meninas. Então, assim, a escola, adolescentes que num calorzão usa sempre moletom de manga comprida, né? Eu sei que está na moda e adolescente gosta e precisa muito, né, de aderir a algum tipo de modismo, até para se identificar, mas assim, muita pulseirinha junta num braço só. Uhum. Então, assim, eu digo para os pais e para os professores, se perceber
no comportamento, que o adolescente, assim, ele está mais recluso, mais ainda, ele está mais calado do que o normal, né? Ele está mais irritado do que o normal. Está usando moletom num calor, onde todo mundo tá sem blusa de frio, ele está com blusa de frio, provavelmente ele pode estar escondendo uma automutilação. E aí, procurar, né, uma terapia, né? Havendo necessidade, o psicólogo, ele encaminha para o psiquiatra, né? Então, assim, tem que investigar, mas quem mais percebe é na escola e são os próprios amigos. Então, assim, pais, bater uma bola, né? Conversar um pouco com os amigos dos filhos, né? Trocar uma ideia e tal. Fazer esse amiguinho, essa amiguinha estar confortável na casa da gente, né? Que aí cria um vínculo de confiança, né? Então, porque o amigo, ainda que adolescentes, ainda que o cérebro deles não estejam completamente formados, né? Mas ainda assim, o vínculo, ele é muito necessário. Então, quando a gente que é pai e mãe, quanto mais a gente poder conversar com os amigos dos nossos filhos, mais chance a gente vai poder ter de ajudar o nosso filho quando passar por alguma dificuldade e o filho dos outros também, que é amigo do nosso filho, né? E que a gente também deve, de todas as formas, conceder afeto, né? Sim. Amor, carinho, atenção para os amigos dos nossos filhos. Eu acho isso bastante importante. E saindo desse período de escola, então, se foram em época de escola, conversar com os pais ou alguém próximo, professores. Passando dessa fase, um adulto que você percebe que está fazendo isso, qual conduta a gente pode tomar? É a mesma conduta, mas o adulto, ele se automutila de outra forma. É uma outra forma. Aí já entra uma questão assim mais da drogadição e não da... Vai falar isso, cachaça, né? E não da automutilação, né? Então, o adulto, quando ele sofre de impulsividade, ele tem uma outra maneira de fazer com que isso apareça. A drogadição é o primeiro indício, né? São as drogas. E, claro, né, o álcool, o abuso do álcool é também uma droga, né? Embora seja permitida, né? Mas também é uma droga. Mas eu coloco aí as drogas como um grande indício de que algo não está tão bem assim e que precisa ser avaliado, né? Você falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que essa questão é o seguinte, né? Que o adolescente, ele vai ter essa sensação natural de pertença de um grupo que seja fora da família dele, certo? E aí você falou que quando esse grupo não é saudável, né? Que provavelmente isso vai gerar um problema para o adolescente, assim, e pela pertença desse grupo. Como que o pai, ele pode agir, né? Quando ele está vendo que esse grupo ele não está de uma maneira saudável, para talvez reduzir os danos, não sei se seria isso certo, a palavra certa, dar consequência psicológica, ou conseguir, né, afastar esse filho desse grupo. Como que o pai pode agir dessa maneira? Você fez uma pergunta aí fantástica. Por quê? Porque, assim, o que eu tenho percebido? As famílias, a lógica das famílias, elas funcionam na lógica da falta ou do excesso, né? Então, ou falta amor, ou falta comunicação, né? Ou falta diálogo, né? Ou então excede, é amor demais, é permissividade demais. Então, eu quero deixar claro que tudo isso pode ser prejudicial. Tanto o amor demais pode prejudicar, quanto a falta do amor. Tanto a falta de atenção demais, quanto a atenção demais pode ser prejudicial. Mas então, assim, por exemplo, quando o adolescente ele se encontra numa dificuldade e o pai é muito conservador, se comunica mal, só trabalha, né? Porque ainda hoje, infelizmente, o homem se sente na obrigação de ser o provedor da família, né? O que para mim sempre me pareceu estranho e absurdo, né? Acho que é por isso que não é à toa que eu sou feminista. Me considero uma feminista, porque eu sempre achei isso injusto, né? Ué, se tem 2 adultos, por que os 2 adultos não trabalham? Né? Sempre achei que era pesado para o homem. E a mulher também, ué, né? A mulher
Ela precisa trabalhar, ela pode trabalhar para ela poder ter mais autonomia sobre a sua própria vida e suas decisões, sem deixar de amar o seu marido, né, o seu companheiro, enfim. Mas isso é uma outra história. Isso é para outro podcast, viu? Que é muito legal, muito interessante. Mas eu atribuo, devido à minha experiência clínica, gente, a questão, a falta de diálogo. Não, todo mundo é falho. Nós, enquanto pais e mães, nós somos falhos. Os nossos filhos são falhos. Todo mundo é falho. Né? A Negra Lee, ela tem uma música que fala isso, né? O ser humano é falho, ontem mesmo eu falhei. E é verdade, né? Então a gente tem que partir desse princípio. Não existe ninguém perfeitinho, não existe alguém que vai dar certo a vida inteira, o tempo inteiro. Né? Então, quem é pai, quem é mãe, precisa muito pensar sobre isso no dia a dia. No dia a dia. Porque o Mateus e o Felipe e a Maria têm lá a turminha deles. Pode ser que essa turminha não seja o ideal do papai e da mamãe. Acho até que não vai ser mesmo. Mas o pai e a mãe têm que ver uma naturalidade sobre isso e pensar que os amigos são da Bia, da Maria e do João. Não são os amigos da Kátia. Os amigos da Kátia, a Kátia escolheu. Né? Então, assim, se o pai e a mãe, Lucas, se eles não usarem dessa condição de que, bom, eu estou hoje com 50 anos, meu filho tem 14. Quem que está vivendo na geração de quem? É meu filho que está vivendo na minha geração de 50 ou sou eu de 50 que estou vivendo na geração do meu filho de 14? Pai e mãe esquece disso. E quer que o filho, a filha, viva de acordo com os seus padrões da sua geração, que é a geração passada. Então, eu vejo isso como o maior dos problemas desse conflito. E conflitos são duas forças contrárias, né? Sim. Então, vem o adolescente querendo mostrar para o pai e para a mãe que ele está crescendo, que ele está entendendo, que ele pode escolher, que ele é capaz de perceber coisas, que ele não quer mais usar os mesmos artifícios que papai e mamãe ensinou, mas os próprios, né? E o pai e a mãe ficam desesperados. Frustrados, né? Frustrados. Porque né? eles acham que é o defeito de educação deles. Sim, é o famoso, na minha época não era assim. Minha mãe não deixava eu fazer isso. Sim, e isso, essa narrativa, ela não evolui para nada, a não ser para o desentendimento e para o afastamento de pai, mãe e filhos. Né? Então, assim, quando eu falo assim, gente, olha, eu não sou contra as tradições, de forma alguma. Algumas tradições merecem e precisam ser existentes, né? Continuarem existindo. Mas a maioria das tradições, para que elas servem? Elas servem para aprisionar a geração que vem, né? Elas servem como freio, né, para frear as pessoas que estão vindo, mas o novo não sempre vem. Como é que a gente vai tratar o novo com as coisas velhas? Sim, sim. É claro que vai dar conflito. Inclusive, eu tenho certeza absoluta e rasgo o meu diploma de psicóloga se o maior desafio da humanidade não seja exatamente esse: fazer com que duas gerações diferentes vivam em harmonia. Nunca tinha pensado por esse lado. Mas e outra, é uma coisa que você falou desse conflito geracional, né? Dos pais, conflito com os filhos. Mas assim, se a gente for pensar, esse conflito geracional, pelo menos na minha visão, ele é muito maior hoje do que da época que era dos meus pais. Até porque por as pessoas estão vivendo mais. Então a gente tem 3, 4 gerações e juntas. Teve convivendo no mesmo ambiente. E teve um boom tecnológico, porque, tipo assim, do avô pro pai, era um conflito geracional, mas era menor, porque você não tinha aquele acesso à informação, você não tinha aquela tecnologia que fazia você expandir seu horizonte. Hoje, quando você tem esse conflito geracional, você já tem uma tecnologia que é o menino que está lá no TikTok e ele está absorvendo um caminhão de informação que está fazendo ele pensar por si próprio. E aí gera esse conflito geracional ainda maior, que já era complicado no passado e hoje ele está bem mais complexo em virtude desse avanço tecnológico. Perfeito. Perfeito, uma análise perfeita, né? É exatamente isso. E é por isso que quando eu chamo os pais,
e dou essa notícia para eles, né? Uhum. Eu falei assim, gente, tem um monte de coisa certa assim que vocês fazem que causa bem para o filho de vocês. Mas por que vocês não podem saber de coisas que causam mal para o filho de vocês? Isso não é sobre vocês, né? Porque o pai e a mãe, eles acham assim que eles não estão sabendo criar, que eles estão perdidos, e ficam perdidos, e não tem problema se sentir perdido. Mas a questão é, não vamos perder os nossos filhos para nada não, gente. Né? Vamos conversar, vamos sentar e conversar. E quando eu falo, voltando à questão das tradições, é só por causa disso. É porque realmente o novo sempre vem. E os pais têm que se atualizarem. Né? Exatamente como você falou, Lucas, há 40 anos atrás, o nível e o número de informações que esses adolescentes têm hoje é uma coisa absurda. Por isso que hoje o mundo está ansioso. Né? Se a gente considerar que é o mesmo cérebro. Uhum. Né? É o mesmo cérebro, só que o cérebro lá do Homem das Cavernas não tinha essa quantidade de informações que o cérebro de hoje tem. Então, é muita coisa. E a ansiedade é consequência dessas informações diversas. Né? São as informações que estão deixando a nossa sociedade, criança, adolescente, adulto, idoso, todo mundo muito ansioso. Né? E vocês sabem o que é ansiedade? Excesso de medo. É isso aí. Você sabe que você é a primeira pessoa que fala para mim sobre medo? Porque todo mundo fala como se sente, né? Uhum. Sente ansiedade. Mas de tudo que eu já vi, que eu já estudei, não existe sinônimo melhor para a gente saber o que é ansiedade. Ansiedade é medo. Sim. Então, assim, e o medo e o nosso cérebro, ele só serve para nos avisar do perigo, para que a gente mantenha vivo. Sim, não é para isso? E até hoje, muitos de nós acham que o cérebro também faz a gente ser feliz ou infeliz. E não é isso. Né? Não tem nada a ver com isso. O cérebro, ele só funciona através da hipófise, né? Que não é aquela que a gente tem lá, uma molinha lá dentro do cérebro, né? Um pinguinho que tem lá, que avisa a gente de um perigo. E a ansiedade, o que acontece? É como se fosse um perigo, só que não é um perigo real. É um perigo imaginário. Então, assim, os sintomas da ansiedade, né? Que inclusive o Dr. Thales já teve aqui, que eu vi, né? O podcast dele. Foi dele que eu falei que era o medo aí. Inclusive, se você não assistiu o podcast do Dr. Thales, dá uma corridinha lá. Eu já sabia dessa informação que eu absorvi do Dr. Thales. Muito legal. Eu indico muitos clientes para ele. Tem feito um bom serviço para a nossa sociedade. Então, assim, os sintomas físicos, por exemplo, a sudorese, né? A sudorese, a perninha mexendo, né? A inquietude tal da caneta, tudo isso. O batimento, a alteração, né, no batimento cardíaco, né? A dificuldade de respirar, né? Porque o pulmão é o primeiro órgão a ser acometido pelo nível de ansiedade. Então, os sintomas físicos são reais, é de verdade. Então, quando o ansioso lá estiver numa crise na frente de vocês, pode ter certeza que o que ele está sentindo é real, é verdade. O que não é real é o medo que ele está sentindo. O fato, não é um fato, ele é imaginário. Uhum. O medo que ele sente não é concreto. Só que o cérebro é burro. Então, ele só sabe disparar e avisar. Vai acontecer isso. E não tem nem chance de acontecer isso. E acho que é importante a gente destacar também que esses sintomas físicos existem, que a pessoa não tá tendo... Não é uma cena, não é nada imaginado. Realmente, os sintomas físicos acontecem, você fica com falta de ar. Só não espero isso pra ninguém, mas só quem já passou por uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, sabe o tanto que é ruim. Sim. Então, respeite a pessoa em primeiro lugar e tente ajudar da melhor forma possível. Exatamente. É um tormento, na verdade. Né? Quem sofre de ansiedade...
E a ansiedade, ela é um medo que pode ter objeto e pode não ter objeto, né? Então, assim, uma ansiedade, um diagnóstico de ansiedade generalizada, ela é sem objeto. Uma ansiedade com objeto são as fobias, né? Então, assim, alguns tipos de fobias, né? O medo de aranhas, de barata, né? Esse é um tipo de medo que existe um objeto. Você sabe o que te coloca o medo. Então, tudo bem. Mas na maioria, a maioria dos casos, é um medo sem objeto. É uma ansiedade generalizada. A gente sabe que a gente está com medo, mas a gente não sabe medo do quê. Quando a gente vai estudar mais, a gente fala, já sei, você está com medo do futuro. Vamos conversar sobre isso. Você está com medo do futuro. E, na verdade, é o se. E se? E se, né? Ô, Kátia, e se eu fizer o vestibular para medicina como meus pais querem e não fizer o que eu quero, que é engenharia, não é medicina? E se eu fizer o meu vestibular longe da minha família? Porque eu quero ter a minha vida, cuidar eu mesmo da minha vida. E se eu for viver a minha vida em outra cidade, meu pai e minha mãe morrer? Então, o se, que não existe, ele é capaz de coisas incríveis. Nossa Senhora. E se tal coisa acontecer? E se eu for mandado embora do emprego? Sabe aquela, quando a gente trabalha numa empresa, aí o gerentão lá, o chefe da gente, né, o superior, vai, pega o telefone e fala assim, Kátia, vem aqui na minha sala, por favor. Ponto. Uau! Desde que desliga o telefone até chegar à sala, o que será que eu fiz de errado? Mas o que eu fiz? Será aquele contrato, aquela coisa, sabe, a gente faz o percurso do caminho até chegar na sala do chefe, pensando 1000 coisas horríveis, né? Horríveis. E chega lá, o gerentão fala assim, ô Kátia, sabe aquele restaurante lá que você foi lá com o seu marido aquele dia? Como é que chama mesmo? É mesmo? Sabe? Não foi nada foi nada daqueles pensamentos negativos que me acometeram e que fizeram meu coração bater mais rápido, fizeram eu suar, né? Que fizeram eu ficar extremamente fora da casinha. Sim. Né? Então... Ô, Kátia, por que acho que a nossa geração tá tendo mais dificuldade para ter independência, dificuldade para sair de casa, estão cada vez mais tarde, né, tendo essa independência emocional? Medo. Só isso. Sim, eu falo por isso que eu ainda moro com meu pai e com a minha mãe. Eu prefiro ficar lá em casa, que tá seguro, que tem tudo, do que eu, tipo assim, eu tenho que me aventurar na vida, tá ligado? Já tá na hora, né? Não, eu sei que já tá na hora, mas, porra... Não é em casa, não tá tudo lá? Tá tudo lá, ué. Tá pra que tudo que eu vou? lá. Tipo, você sair da casa dos seus pais é você se aventurar, meu querido, né? É você correr se sentir sozinho, isso. né? Porque, por exemplo, isso que a Kátia perguntou, e se eu fosse fazer o vestibular longe? Eu me perguntei isso quando eu fiz o vestibular. Porque eu queria cursar Direito, então eu falei assim, vou cursar Direito. Eu falei assim, não, eu consigo estudar para eu cursar Direito para passar, sei lá, numa federal lá em Belo Horizonte, na UFMG da vida, numa federal da vida aí, assim. Aí eu fui pôr no papel, eu falei assim, porra, pra que eu vou sair de Alfenas, é uma cidade que todo mundo me conhece, que se eu for daqui até ali, pra eu ir de um ponto ao outro, eu ando no máximo 5 km, do que eu ter que ir pra, sei lá, BH, que era onde eu queria ir, né? Ter que pegar trânsito pra caramba, aquela cidade é horrível de andar, não conheço ninguém me conhece, eu tô perdido, eu tô sozinho, se der algum BO, eu não tenho ninguém pra ligar pra falar assim, ô fulano, sei lá, furou o pneu do meu carro, pra quem que eu vou ligar? Eu falei assim, mas a pau, eu vou estudar pra fora, entendeu? Eu vou ficar aqui em Alfenas, que tem comida, roupa limpa, casa limpa, tudo pronto, não tem que fazer mercado. Eu desço assim, um ponto de ônibus de frente pra minha casa, vou pra Unifenas e pronto. E o custo ainda fica mais barato que se eu tivesse mudado. Pode juntar dinheiro. Juntou. Claro que não, mas bebeu tudo. Claro, aí é outros 500, né? Mas foi isso que eu perguntei. Eu falei assim, eu fui pondo isso no papel, né? E aí eu falei assim, não vou.
É igual o meme, se você não gastasse juntasse o dinheiro da cerveja, dá pra comprar uma Ferrari. Quem fala também não tem. Mas, Kátia, você falou uma questão muito interessante sobre ansiedade. E a pessoa que ela é ansiosa, como que ela pode lidar com esses medos imaginários? Porque, assim, eu acho que é o mais difícil do ansioso é ele saber lidar com isso mesmo, né? Tipo, ele entender que o e se é uma possibilidade e que, às vezes, essa possibilidade ela não é nem provável, ela nem é possível, né? Como que ele pode lidar com isso? Antes disso, eu tenho que fazer aqui uma ressalva. Quando eu falei lá atrás do disparo de uma pecinha que tem no cérebro, eu chamei de hipófise. Pelo amor de Deus, não é hipófise, é amígdala. Ah, tá. E não é essa amígdala que a gente tem aqui na goela, no pescoço, não. É a amígdala que temos todos, né, lá dentro do cérebro, tá? Então, por favor, não é hipófise. Certo? Certo. Corrigindo. Corrigindo, por favor. Sim. Dito isso, por exemplo, uma das técnicas extremamente simples, fáceis, que a gente pode fazer em qualquer lugar, qualquer hora, é o que a gente chama na psicologia de método socrático, que vem de Sócrates, o pensador mesmo. Numa desses momentos de crise da gente, de um nível de... Não precisa ser crise, mas um nível mais elevado de ansiedade, que nos deixa desconfortáveis, você pega a situação e você faz uma pergunta para você mesmo. Por exemplo, eu estava ansiosa antes de chegar aqui. Qual foi a mensagem que eu estava percebendo? E se os meninos lá chegarem lá e me perguntaram uma coisa e não souber responder? Isso gerou uma ansiedade. Eu não sabia como é que ia ser, não sabia nada, né? Então, método socrático, claro. Que é o seguinte, eu falando para mim, Kátia Goiatá, precisa disso tudo? Será que é isso mesmo? É sempre em forma de pergunta, não pode ser uma constatação. Eu não posso constatar, tipo assim, eu não posso virar para mim, né, no meu pensamento, e falar assim, eles não vão perguntar nada. Isso não vai diminuir a minha ansiedade. O que vai diminuir a minha ansiedade é eu perguntar para mim, Kátia, precisa disso tudo? Será que é isso mesmo? Você pode estar enganada sobre o que você está pensando? A primeira resposta é, eu posso estar enganada. Diminui o nível de ansiedade. Caralho. Entendeu? Funciona demais. E não sou eu que estou falando, tá? Isso é comprovado cientificamente que funciona. Eu utilizo da respiração. Hoje em dia, me conhecendo depois de um longo processo de crises de ansiedade, eu sei quando eu vou entrar em crise. Por toques que começam a acontecer, minha mandíbula começa a travar. Aí eu falo, estou me deixando entrar em crise. Aí eu começo a respirar, sair daquele foco. Sim. E quando, principalmente para tirar outras pessoas em crise, eu utilizo a técnica das 5 perguntas. Não sei se é válido ou não, mas funciona pra mim. Que é você puxar uma coisa que a pessoa gosta e ir perguntando, por exemplo, você gosta de carros. Elenque 5 marcas de carros. Que cor vai ser? 5 não sei o que lá. E aí a pessoa tira o foco do que ela tá pensando e tá gerando aquela crise e até diminuir. Para não ter que lidar com o problema no momento. Essa, Cris, seria a segunda técnica, assim, bastante simples, que eu iria dizer, que é exatamente sair do foco, que é assim, ó, se você está numa antessala, se você está se preparando para uma entrevista, né, está aguardando seu momento, enfim, seja o desafio que for, e você perceber que o nível de ansiedade está aumentando, você começa a nomear as coisas que estão ao seu redor. Entendeu? Tira o foco, certo? Sim. Aí, vamos supor, vamos fazer de conta que eu estou nervosa até agora, que eu não estou. Mas se eu estivesse, eu começaria a olhar tudo que tem aqui na sala de vocês. Entendeu? Ali tem uma vasilhinha ali bonitinha, ali tem um quadrinho do Risotril, pode farmar, tem um outro quadrinho aqui, tem uma garrafa de Coca-Cola, que xícara bonitinha, vou querer um trem desse ali. Aí, quando você começa a olhar o que tem ao redor, o nível de ansiedade também vai diminuir. Sim. Porque o foco já mudou. Entendi. Interessante.
Ô, Kátia, esse excesso de informação que as crianças estão tendo, até por... Acho que mudou totalmente o perfil de ser criança, né? Que eu não vejo mais crianças brincando. Eu brinquei muito na rua de bicicleta e caía, ralava o joelho. Hoje é muito mais tecnológico. TV, celular, videogame. Esse excesso de informação, esse excesso de telas, vão trazer malefícios a longo prazo? Claro. E, assim, a curto prazo também. A curto prazo. O primeiro malefício é a questão da qualidade do sono de todo mundo. Né? E, assim, uma das dificuldades que eu vejo também, e é pouco divulgado isso, eu não sei por quê. Aqui na nossa cidade tem até, eu não sei se ela já veio aqui, mas tem uma médica interessantíssima, que é a doutora Idelma, que fala sobre o sono, né? E, assim, depois eu sou muito curiosa. E quando eu comecei a prestar mais atenção, né, nos artigos, nos estudos sobre o sono, aí, assim, eu fiquei muito mais esperta sobre isso. O sono é elementar para a nossa saúde. A qualidade do sono, né? Então, assim, o excesso de tela, a primeira coisa que prejudica é a qualidade do sono. Para todo mundo. Para criança, para adolescente, para todo mundo. Sim, sim. Né? Então, isso é a curto prazo, não é a longo prazo. Porque, inclusive, é durante o sono que hormônios importantíssimos no nosso organismo se fazem, né? Sim. É durante o sono. Sim. Se você não dorme, você faz essa taxa de hormônio importantíssimo cair. Sim. E aí, no outro dia, você não presta para nada. Sim. E é uma explicação fisiológica, né? Isso serve até para os adultos. Sim. A tela, a luz azul do computador, do celular, da TV, ela bloqueia a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, logicamente, você não vai ter essa indução ao sono. Por isso faz tão mal, não é fictício. Não. Real. Tanto é que existem estudos interessantíssimos sobre a qualidade do sono e da saúde de pessoas que trabalham durante a noite. Né? Então, isso aí está em tudo quanto é lugar. Se a gente abrir aqui, nós vamos encontrar milhares de estudos que falam sobre isso. Então, isso não é papo furado. É verdade mesmo. O sono é muito importante. E só para falar da questão dos adolescentes, uma das grandes dificuldades que existem no atendimento do adolescente é fazer o adolescente entender que ele precisa dormir. Entendeu? Sim. Sabe? Porque o pai e a mãe falam, não sabe mais o que faz, né? Kátia, não sei o que faz com esse menino, com essa menina para dormir. E mais os meninos, tá? Nesse quesito da questão do sono, é mais os meninos. Os meninos ficam mais acordados do que as meninas. Vou te fazer, a TT tá levantando plaquinha ali, que acho que é a dificuldade dela em casa. Como tirar a criança dessa tela, como convencer ela que ela não precisa, porque acho que cria um vício, né, TT? Quer falar? Ah, ela tá sem voz. É muito difícil tirar a criança para conseguir colocar ela na cama, até por uma questão de excesso de tela. É isso? Tá. Como colocar ela para dormir? Olha, isso dá um trabalho danado. Mas é extremamente importante. Então, assim, uma coisa a gente tem que entender. Essa questão das telas, da tecnologia, isso não é um problema que você, TT, vai conseguir resolver. Isso aí é para a próxima geração. Certo? Então, não se sinta... O peso saindo das costas. Não se sinta culpada, não se sinta, né, assim, excluída, uma péssima mãe. Porque esse é um desafio, TT, de outra geração. Nós dessa geração agora, que estamos vivendo nessa geração agora, que somos mães, a gente não vai conseguir. Agora, a gente pode tentar diminuir os danos, né? Diminuir os prejuízos. Né? E isso dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. Por exemplo, quanto mais permissiva nós, mães, que trabalhamos em geral, né? Em geral, o dia inteiro fora, quando a gente chega em casa, é muito difícil falar não para os filhos. E isso é uma dificuldade. E às vezes até no caso dela continua trabalhando em casa. Então, de todo mundo, né? Então, assim, é muito difícil dizer não para os nossos filhos. Então, e a gente sofre, todo mundo sofre. E eu não estou falando só de mãe, tá? Estou falando de pai também, né? Mas, e o trabalho que dá é o seguinte, é colocar um pouco de limite sobre isso sem negociar.
Porque tem coisa, gente, que não dá para negociar. Tem coisa que não dá. Então, tipo assim, o menino está com 7 anos, 10 anos, 12 anos, 14 anos, não importa. Não importa. Você vai deixar o garoto ou a garota passar 9 horas na frente de um computador? Por que tem que deixar? Não, aí não tem jeito. Não, você vai ficar 4 horas. E outra coisa, noite é para dormir, gente. Noite não é para comer, noite não é para jogar, noite é para dormir. Noite é para dormir. Então tem que ser combinado. Lembra da importância que eu falei lá no começo do programa de vocês sobre o diálogo? Uhum. Sobre a conversa? Não existe outra forma. Outra coisa, final de semana. Eu sei que para a gente dar conta de tudo, de uma família e de dar sustentabilidade, fazer ser sustentável uma família, precisa trabalhar muito. Mas vamos pensar no que a gente está querendo dar para esse povo nosso. O que a gente está querendo colocar dentro dessa casa nossa? Entendeu? O que a gente está querendo? Que a gente tem que trabalhar desse tanto, que no final de semana a gente não pode pegar os meninos, as meninas e ir para um lugar que tem verde, uma roça, sabe, do amigo, do primo, sei lá. Mas eu sei a dificuldade. Para fazer isso, você precisa se relacionar. E ninguém está querendo se relacionar mais. Dá um trabalho danado. Fulano é muito chato, ninguém aguenta mais nada. Ninguém tolera nada. Mas o amigo da gente não pode ser nem chato. Que a gente não quer ficar perto dele. Mas o amigo chato, ele também tem serventia, ué. Você vai abandonar seu amigo porque ele está te dando canseira? Não, conversa com ele. Ô, canseira. Fala assim, canseira, vamos deixar de ser canseira, que você está dando canseira em todo mundo. Não, você é bom, cara. Você é bom, você está afastando o povo. Não. Mas é o medo de frustrar o outro, né? Pois Isso é. tanto na mãe de falar não pra criança, como a gente de falar pro amigo canseira, você é canseira. A gente Por que prefere... você apontou pra mim quando você falou amigo canseiro? Eu não entendi isso aí não, Cris. Não foi indireta, não, foi direto. Caralho, qual amigo canseiro? Ele apontou pra mim, olha pra você ver que filha da mãe. Você falou do amigo canseiro. Ele apontou pra mim, você viu? Quando a gente quer frustrar um amigo canseiro, ele apontou assim pra mim. É, o inconsciente trabalhando aí, viu, filha da mãe. Você que deu exemplo, jovem. Mas olha, gente, eu queria muito deixar claro aqui para todo mundo que, assim, viver não é tão fácil, mas a gente complica demais, né? A gente complica muito e a gente precisa lembrar. E, assim, eu não quero ser... não vejam isso, por favor, como um pensamento negativo. Não, mas a gente tem que lembrar, só que ninguém lembra. Todos nós vamos morrer. E é só que a gente não lembra que a gente vai morrer, né? A gente não lembra. Então, assim, de vez em quando a gente precisa pensar. Gente, mas por que isso? Por que isso tudo? Ai, guria mesmo já era, já foi. Não, vamos simplificar esse trem aqui, tá difícil demais aí. Então, assim, são os vínculos. Por que a gente é gente e a gente não é mesa, gente? Mas tem que ter alguma razão para isso. A razão para isso, na minha humilde opinião, são as relações, são as trocas, né? Eu sou assim, me construí assim e eu quero trocar com você. E você vai me mostrar sua cultura, seu mundo, como é que é a sua visão sobre as coisas. Eu vou deixar de pensar de um jeito e posso pensar como você, né? Então, assim, é uma descoberta, viver é uma descoberta. Só que ninguém quer descobrir nada, porque tem medo. Tem medo. Medo do desafio, medo de dar errado, como se tudo fosse dar certo. Não vai dar tudo certo, não. Alguma coisa vai sair errada. E o que tem isso? Qual que é o problema? Qual que vai ser o problema se você não conseguir aquela vaga de emprego que você tanto queria? Refaça o caminho, né? Até eu escuto muito, por exemplo, no mundo político, quando chega as épocas das eleições, o povo sempre fala assim, não, Kátia, não, vai que você, dessa vez, você não vai passar vergonha aí nas urnas lá, não mexe com isso não, você é psicóloga e tal, larga a mão disso. Eu
falei assim, gente, mas só tem 2 resultados. Ou eu vou ganhar ou eu vou perder. E se eu perder, o que tem? É vergonha para eu perder? Para mim? Para os outros? Não, aí, de forma alguma. Eu concorri, né? Ué, eu tô aqui. Eu deixei de ser plateia, entendeu? Eu deixei de ser plateia. A vaga de plateia, a mim, pelo menos a mim, não me seduz. Não gosto de ser plateia. Né? Eu gosto de atuar, eu gosto de saber das coisas, eu gosto de aprender. Então, não tem que ter essa de medo. E assim, o medo exagerado, né, que eu tô falando, porque o medo é natural. E muitas vezes o medo, ele nos tira de grandes frias, né? Então, o que eu tô falando é daquele medo paralisante, que faz você não ir a lugar algum, né? Porque o medo normal, quando ele não é excessivo, ele projeta você para frente. Ele faz você planejar, ele faz você estudar, ele faz você se certificar. Ponto. Agora, o medo excessivo, ele te paralisa, você não faz nada, você não vai nem para frente, nem para trás, nem para o lado. Pós esse resultado, a sua autoestima é rebaixada. Por quê? É uma outra coisa que eu sempre escutei a vida inteira. As pessoas confundem a autoestima baixa com questão de ser amado ou não. Ah, fulano tem autoestima, ele não foi amado, ninguém amou ele, não. Eu falei, não, gente, não tem nada a ver com amor. Todos nós podemos ser muito bem amados e termos a autoestima baixa. Sabe por quê? Porque a autoestima não tem nada a ver com amor ou falta de amor. A autoestima harmonizada, estável, tem a ver com fazer coisas. Tem a ver com o orgulho de si mesmo. Então, como é que a gente vai se orgulhar da gente se a gente não faz nada? Se a gente está lá passivo, observando, olhando tudo acontecer. Né? Então, assim, lembra quando eu falei que até o amor em excesso prejudica? Imagine uma mãe, é muito comum, uma mãe extremamente amorosa, afetuosa, faz tudo pelo filho, inclusive o que ele já pode fazer. E a autoestima dessa criança aí? Né? Não, vem cá que mamãe faz para você. Eu falei, não, mamãe, vai fazer não, deixa ele fazer. Não, Kátia, mas ele não vai fazer mal feito. Vai fazer mal feito. E o que tem? Ele está aprendendo. Ele está aprendendo. Né? Uma criança, ela precisa tentar fazer um laço no seu próprio tênis. Ela precisa aprender. Mas aí mamãe, papai, vovó, titia, madrinha, vai todo mundo lá e dá o laço a vida inteira no tênis do menino, até o menino ficar grande. Aí, que autoestima que vai ser bacana, legal para ele, se ele não se orgulhou daquilo, ele não aprendeu a fazer nada. Então, eu sei, viver não é tão fácil, mas a gente está complicando demais. Kátia, a gente já está caminhando para o final, né, do podcast, inclusive acho que a gente já passou alguns minutos bons. Mas eu falo muito, né? Não, mas assim que é bom, o programa bom é assim, né? É pra gente te liberar mesmo, porque se dependesse da gente ia até 5 horas da tarde até hoje. A próxima, até 6 horas da tarde. Tem muito assunto, né? Viver. A gente não usou uma pergunta que tá aqui. Mas, Kátia, quais são suas redes sociais? Onde o pessoal pode te encontrar? Quem quiser... Algum pai está precisando ter um filho adolescente que está querendo conversar? Onde que as pessoas podem te encontrar? Então, olha só, os meus atendimentos, eles são feitos no Centro Médico da Unimed, né? Então, eu estou lá às quintas e sextas-feiras, o dia inteiro, entro 8 horas e saio 8 horas da noite. E agora, às quartas-feiras, eles estão querendo também que eu vou, mas eu não sei se eu vou estar conseguindo. Mas a gente está estudando isso ainda. E, assim, tô lá no Instagram. No Instagram, assim, eu sempre tô falando, né, sobre essas questões que eu acho pertinentes, assim, da vida mesmo, né? Coisas da vida, né? Assim, eu gosto muito disso. Eu acho que uma boa conversa, ela pode abrir, né, muitos horizontes, assim, na vida da gente. E pode, inclusive, não tem livro e não tem música que muda a vida da gente. Então, às vezes uma frase que a gente fala, às vezes um questionamento que a gente faz,
muda a vida de alguém, né? E claro que de maneira responsável, mas eu acredito muito nisso. Então, eu estou lá no Instagram, Kátia Goiatá. Tem algum recado que você deixar para o pessoal? Pode olhar para essa câmera aqui. Sim, eu gostaria de dizer o seguinte, que... Só fala perto do microfone. Eu gostaria de dizer, gente, que aproveitem a vida, sabe? O aqui e agora é o melhor lugar que a gente tem para estar. Porque se você só olhar para o retrovisor, se você ficar só no que passou e que você não conseguiu realizar, eu tenho certeza que você vai se deprimir. Por quê? Porque o passado não dá para mudar mais, não dá para fazer nada. Já aconteceu. Se você olhar só para frente, no futuro, com aqueles projetos longos, daqui 15 anos, daqui 10 anos, não faça isso. Então, preste muita atenção no aqui e agora, porque é no aqui e agora que as coisas acontecem. As oportunidades, os amores, os desencontros, os desamores, porque tudo isso faz parte da vida. Viver é estar vivo, né? E para você estar vivo, você precisa aprender a lidar com as nossas frustrações, né? Nós precisamos aprender a lidar com isso. O mundo não acaba se a gente não for vitorioso todas as vezes, né? Então, prestem atenção nisso. E uma outra coisa, a dopamina, ela é muito importante para todos nós, mas o excesso de dopamina também prejudica, né? Então, assim, essa busca pela felicidade, pelo prazer, né, que tudo tem que ser prazeroso, isso é muito perigoso. Cuidado, né? Cuidado. E reflitam sobre a possibilidade de sermos frustrados e ainda assim a vida continuar sendo uma dádiva. É isso aí. Sim. Kátia, muito obrigado, viu? Nós vamos ter que chamar você de novo, porque eu acho que assim, tem muita coisa pra gente conversar ainda. Foi tudo assim. Tem muita coisa para esclarecer, né, Cris? Sim. Muita coisa. Nosso muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, né? Muito obrigado você também, que está nos escutando, que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Nosso muito obrigado para você também, tá? Se você gostou do papo, comenta aí, já curte. Se você quer a Kátia de novo, vai comentando aí, né? Vai mandando DM nas nossas redes sociais, que a gente olha tudo, tá? Nós estamos ali de prontidão para poder atender. E também agradecer, né, Cris, aos nossos patrocinadores. Sim, já aproveita, já segue a gente em todas as nossas redes sociais, @PodFarmPodcast. Compartilha com quem está precisando ouvir esse papo, para os papais de plantão e mamães que estão precisando se sentir menos culpado e saber lidar com os seus filhos de uma forma saudável. E acho que a Kátia explicou muito bem aqui pra gente, né? Claro, sempre. Aos nossos patrocinadores, Kátia, a Personalize manda a caneca para os nossos convidados. A caneca é sua. Ai, adorei. Personalize, muito obrigada por essa parceria. E se você está precisando de uma ideia de presente, final de ano, amigo secreto, gente, a Personalize abraça todas as ideias. Dá uma passadinha lá que você vai arrasar no seu presente de final de ano. E para se presentear também, né? Claro. Final de ano também tem muitas festinhas, né, Cris? Então você vai precisar de um salgadinho ali de prontidão. A Adriana e Ney tá ali pra servir vocês. A gente já comeu quase metade da bandeja hoje, né? A gente tá guardando... A gente vai brigar pelo restante dela, eu tenho certeza disso. Claro. Muito delicioso, ó. Sou prova disso. Então, se você tá precisando de um centro salgado ali, tá precisando dar uma festinha, alguma coisinha, dá uma corridinha lá com o pessoal da Adriana e Ney, tá de prontidão pra atender vocês também. Pessoal da G Motors está com a gente também desde o início. Eles têm carros novos, usados, seminovos, dividem até 60 vezes. Então você vai viajar no final de ano, lembrando que a gente precisa viajar com segurança. Então já vamos trocar de carro, viajar de carro novo para não ter problema nenhum nessas viagens de final de ano, hein? A Mauri Contabilidade, se você tá com problema no seu negócio, tá precisando de uma ajuda na gestão, no empreendimento, dá uma corridinha lá. Os meninos são uma equipe formidável.
Eles estão ali, sempre tá atendendo todo mundo com muito carinho, com muita atenção. Então, se você tá realmente precisando de uma ajuda no seu negócio, vai lá, dá uma corridinha, dá uma ligadinha lá pro pessoal da Amauri Contabilidade. Gente, Drogaria Santa Maria, sexta loja está para estrear logo mais. Fiquem de olho que ela está maravilhosa. E a loja do lado do fórum, 24 horas. Sim. Então, surgiu aquele problema de madrugada, só dá uma passadinha lá que o pessoal está de prontidão para te melhor atender. Se você tá precisando... E loja em Campos Gerais também, né, Cris? Campos Gerais, já estamos com a loja em Campos Gerais, com uma equipe super treinada. Tudo que tem nas lojas de Alfenas tem na loja de Campos Gerais, então você não precisa mais vir até Alfenas para ter o nosso atendimento. Sim, dá uma corridinha lá. Gente, muito obrigado mais uma vez por ter nos assistido. Kátia, muito obrigada. Kátia. Eu tô aqui comendo salgadinho. Fica à vontade. Gente, Até a próxima. Tchau, tchau.